Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 17. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura da palavra do Senhor. Epístola de Tiago, capítulo 4, de 13 a 17. Dando assim sequência ao nosso estudo, nossa meditação na carta de Tiago. Diz assim o texto sagrado: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Pois sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Irmãos, Tiago ainda está falando a respeito dos pecados da língua, combatendo esses pecados na vida dos crentes da dispersão e por conseguinte de todos nós leitores da palavra de Deus, nós que somos guiados pela palavra do Senhor. E como posteriormente ele havia também tratado deste assunto, falando a respeito do julgamento baseado na maledicência e na presunção do coração humano, na soberba. Julgamento, ele condena o julgamento malicioso e presunçoso. E agora ele vai falar desta presunção e arrogância se manifestando na fala daqueles crentes que davam como certa a execução, o sucesso de seus planos de negócios, sem levar em consideração a providência, o querer, o poder de Deus, que é de fato o dono de todas as coisas, aquele que tem o controle sobre todas as coisas. O problema não estava simplesmente nesta fala arrogante, em dizer, em falar dos seus planos como algo certo, mas porque esta fala, ela expressava a soberba que estava no coração, os pensamentos arrogantes e pretensiosos, chamados de atitudes jactanciosas ou soberbas arrogantes do coração daqueles crentes que manifestavam aquilo que Tiago chamou de carnalidade, de mundanismo no meio da igreja. Então ele vai dizer que aqueles que pensam, falam e agem dando como certo os seus planos, sem levar em consideração a vontade de Deus, a providência de Deus, o querer de Deus, está tendo uma disposição e uma atitude arrogante, soberba, contrário àquilo que ensina a palavra de Deus. Portanto, se posicionando em uma atitude de arrogância e soberba, que é contrário àquilo que a Bíblia exige de nós, que é a humildade. A humildade de reconhecer a soberana vontade e providência divina. Com isso, então, Tiago vai mostrar como nós podemos demonstrar das maneiras mais variadas a arrogância e a soberba que podem dominar o nosso coração. Mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo regenerados, podemos cair neste tipo de pecado. Então, Tiago vai condenar essa fala soberba que manifesta um sentimento, uma atitude, uma disposição, um pensamento soberbo daqueles que planejam, que falam a respeito de seus planos, de seus propósitos, de seus sonhos, sem considerar a vontade de Deus, sem considerar fatores importantes a respeito do governo de Deus. Então, com isso, Tiago vai mostrar que a Bíblia, que a palavra de Deus, condena não o planejamento. Não é errado nós planejarmos, mas quando nós sonhamos, planejamos, desejamos, principalmente em relação ao futuro, de maneira pretensiosa, de maneira arrogante, soberba, e não com a humildade que Deus exige de nós em Cristo Jesus. Cristo, que veio executar os planos de Deus, conhecia a vontade de Deus, estava o tempo todo dizendo que a sua vontade, seu interesse era cumprir os propósitos de Deus, era fazer a vontade de Deus, era fazer a vontade do Pai. O próprio Jesus mostra a sua
humildade como homem e nos ensina a respeito dela. E como temos uma disposição para sermos arrogantes em nossa vida. Então, Tiago vai mostrar como que a maneira de nós pensarmos e falarmos e executarmos os nossos planos podem demonstrar ou arrogância ou humildade. Ou humildade ou soberba. Então, a maneira como a gente pensa, fala e executa os nossos planos mostra se somos humildes ou arrogantes. E talvez a gente descubra que a arrogância ela é muito comum e muitas vezes disfarçada com uma falsa cara de humildade, né? Como alguns usam a expressão muitas vezes sem nenhum sentido real, se Deus quiser. Muitas vezes essa expressão se Deus quiser é totalmente vazia de verdadeiro sentido, né? Se Deus quiser, muitas vezes é uma mera expressão supersticiosa no meio evangélico, no meio cristão. É isso que Tiago vai mostrar para nós, que podemos ser arrogantes, soberbos na maneira de lidarmos com nossos planos. Planejar não é errado, Tiago não está condenando o planejamento. O próprio Senhor Jesus Cristo, falando a respeito disso no Evangelho de Lucas, ele vai dizer que não é errado nós planejarmos, quando ele diz que aqueles que intentam construir um prédio, uma torre, devem sentar para calcular quanto vai gastar, se tem recursos para isso. Planejar, se preparar para executar algo não é errado. Jesus disse que quem vai construir precisa sentar para planejar. Quem vai a uma guerra precisa planejar para ver se ele tem armas suficientes, exército suficiente, se ele tem condições de enfrentar o inimigo, estudar o inimigo, se ele tem condições de empreender uma guerra. Jesus usa esses dois exemplos para mostrar, lá em Lucas capítulo 14, de 28 e 31, para dizer que assim como as pessoas planejam para realizar as coisas nesta vida, diz que na vida espiritual devemos, de igual modo, planejar, entender a nossa caminhada com Cristo, levar em consideração as coisas que estão sobre os nossos ombros, que é a responsabilidade que está sobre os nossos ombros, planejando em relação àquilo que vamos fazer na nossa caminhada com Cristo. Então, planejar não é errado. Errado é nós planejarmos de maneira soberba, arrogante. E como é o planejamento soberbo e arrogante? Tiago então vai dizer, primeiro, que este planejamento soberbo e arrogante é quando a autoconfiança humana leva o homem a pensar e tratar os seus planos como algo certo, como algo que vai ser executado, como algo que ele dá como certo o seu sucesso. É pensar nos nossos planos como algo que não pode ser frustrado de maneira nenhuma, como algo totalmente realizável. E é isso que Tiago diz no versículo de número 13, ele diz assim: atentai, prestem atenção agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano e negociaremos e teremos lucros. Versículo 16, ele disse: agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Tiago está lidando com um grupo de crentes que são oriundos do judaísmo. Ele está falando com aqueles crentes que eram judeus, que abraçaram a fé cristã, judeus que se tornaram cristãos, que estão dispersos, espalhados pelo mundo, e que conheciam muito bem a atividade econômica de negociar, de comercializar. Os judeus são também conhecidos pela habilidade de negócio, de comércio. Eles são hábeis nisso, eles são até hoje conhecidos pela sua habilidade em lidar com a arte de negociar. O judeu é muito conhecido por isso. Então, tudo indica que Tiago está lidando com um grupo de crentes que são oriundos do judaísmo, que continuam empreendendo esse tipo de atividade econômica, estão envolvidos com negócios, estão negociando, estão comercializando. E Tiago vai dizer que a atitude que ele via naqueles crentes era soberba, porque mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo conhecendo a lei como judeus, conhecendo o evangelho como cristãos e conhecendo agora a palavra no seu todo, eles estavam agindo de maneira pretensiosa, arrogante, porque falavam de seus negócios confiados, falavam no sucesso de seus negócios confiados, primeiro talvez já em uma história de sucesso. Talvez esses crentes já
conhecedores de sua própria história, de seu próprio sucesso, de seu próprio resultado, olhando para a sua história de sucesso de negócio, desenvolveram uma atitude arrogante em relação a isso e falavam de seus negócios já com uma certa arrogância, com uma certa pretensão, falando da ampliação dos seus negócios, do crescimento dos seus negócios como algo certo, como se eles estivessem confiando nas suas habilidades de negociar, de comercializar, de realizar suas transações, talvez confiados em suas habilidades, em sua história de negócio, falam de maneira arrogante. Tiago diz: vocês que dão como certos planos de vocês, que falam dos seus planos como se eles fossem ser executados, que dizem, nós vamos fazer tal coisa, sem levar em consideração a possibilidade de frustração destes planos, vocês estão agindo de maneira soberba e arrogante. Então tudo indica que eles estavam falando, não só falando dos seus negócios, mas se arrogando, se vangloriando, como se aquilo fosse algo certo, como se o sucesso fosse algo inevitável, porque estavam confiando em seu potencial, em suas habilidades, em seus negócios, talvez por terem recursos, por terem as habilidades. Então falavam de seus planos como algo totalmente executável. Tiago diz: isso é pretensioso, isso é arrogante, isso é soberbo. Por quê? Primeiro, porque demonstravam uma confiança neles mesmos, suas habilidades, suas capacidades e seus recursos. Segundo, porque eles não levavam em consideração algumas questões importantes. Primeira é que eles ignoravam as limitações humanas. Veja que Tiago vai dizer no versículo 14: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Falar dos nossos sonhos, dos nossos planos como algo totalmente realizável, Tiago diz que é pretensioso, porque muitas vezes demonstra a ignorância e o desprezo para com as limitações humanas. E ele cita duas dessas limitações. Primeiro, a limitação quanto ao conhecimento do amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco. Nós não temos controle sobre o amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns instantes, daqui a alguns minutos. Então falar do futuro como algo certo é pretensioso, é arrogante, é soberbo. Porque desconhecemos o amanhã e não temos controle sobre ele. Então como é que nós podemos falar do amanhã como certo? Nós não podemos falar do amanhã nem como certo, nem como contempladores do amanhã. Eu não posso nem dizer que eu vou amanhecer amanhã, porque eu não tenho este conhecimento e nem este poder de dar como certo. Tiago diz: então vocês não sabem o que vai acontecer amanhã, vocês não têm um conhecimento, nós não sabemos nem se seremos contempladores, quanto mais realizadores de alguma coisa. Ainda que eu venha amanhecer, ainda que eu venha conhecer o amanhã, como ele será para mim? Estarei com a mesma condição física, mental, econômica, social, familiar? Será que a minha vida amanhã será como hoje? É isso que o Tiago está dizendo. É arrogante falar do amanhã como algo certo, como algo real, como algo que vai acontecer, como se eu soubesse, quando na realidade eu não tenho conhecimento, eu não sei e não tenho controle sobre ele. Então ele diz: quando a gente faz isso, estamos agindo com arrogância, porque o amanhã nós desconhecemos, e é uma limitação quanto à própria condição humana. Nós somos transitórios, nós somos frágeis, nós somos seres limitados quanto à existência, nós somos seres falíveis, que morre, que é transitório sobre esta vida. Então ele diz: por que a vida humana, se não como uma neblina, que na madrugada toma a campina, mas logo que o sol aparece, esta neblina se dissipa? Uma das coisas que eu gostava na minha infância era acordar cedo e ver aquela neblina daquele período de inverno, aquela neblinazinha, mas quando começa a dar 6 horas, 7 horas que o sol vem com força, acaba a neblina, não tem mais neblina.
Ele diz: a vida é assim, a vida humana é transitória, é frágil, ela acaba. Então, como é que eu posso falar de certezas nesta vida sem levar em consideração a transitoriedade, a fragilidade, o desgaste da vida, a possibilidade da vida se desfazer, como que de fato ela se desfaz, sem levar em consideração a morte, sem levar em consideração a finitude da vida na terra. Então, quando a gente fala do futuro, quando a gente fala de planos, quando a gente fala de projetos, quando a gente fala de sonhos, quando a gente pensa em planejar algo, sem levar em consideração a nossa ignorância quanto ao amanhã, a nossa fragilidade de vida, é arrogância, é soberba. Tiago então diz: quem somos nós? Então, como vocês podem falar do amanhã dessa maneira tão pretensiosa, tão arrogante, tão soberba, dizendo: eu vou fazer isso, eu vou realizar isso, eu vou fazer isso, acontecerá desta maneira? Tiago diz: ninguém pode dizer assim. Por quê? Primeiro, é um atestado de total desprezo à nossa limitação, à nossa ignorância. Segundo, Tiago vai dizer que, ao contrário disso, devemos demonstrar a humildade de reconhecer de fato e de verdade quem tem o controle e o conhecimento destas coisas. Versículo 15, ele diz: qual é o contrário disso? Qual é o contrário da soberba? É a humildade. E como então o planejamento demonstra humildade? Versículo 15: em vez disso devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo outro. Então ele diz: Deus é que é o conhecedor de todas as coisas, Deus é que sabe do amanhã porque o determina. Então, em vez disso, deveríamos dizer: se Deus quiser, se Ele autorizar, se Ele permitir, se Ele decretar, se estiver no seu plano e me der condições para isso. Ou seja, o planejamento correto, humilde, ele leva em consideração a providência e o poder de Deus. Deus tem que dar os recursos. Primeiro, Ele tem que me permitir ter vida. Ele tem que dar a manutenção, me permitir estar vivo no amanhã. Então eu tenho que levar em consideração que eu dependo da providência de Deus para estar vivo amanhã, para fazer alguma coisa. Segundo, Ele não só precisa me dar vida, mas os recursos necessários para a execução do meu plano. Terceiro, Ele precisa permitir que meu plano saia como eu quero. Porque muitas vezes Ele vai me dar vida, mas não os recursos para executar os meus planos. Vai me dar vida e os recursos, mas não me levando à conclusão que eu quero, mas outra. Não para atingir o fim muitas vezes que eu quero, mas outra. Mas muitas vezes Ele me dará vida, me dará os recursos e permitirá que eu execute o plano como eu desejei, segundo a sua vontade e segundo o seu querer. Porque o conhecimento é de Deus, o poder é de Deus, a vontade soberana e o controle é de Deus. E Tiago está falando para crentes. Isso parece ser uma coisa, deveria ser uma coisa comum, um pensamento comum, mas não é. O nosso coração luta contra esta realidade de que nossa vida não está sob o nosso controle. Lá no Éden, a queda levou exatamente o homem à soberba de querer agora viver autonomamente, de maneira independente de Deus, de autossuficiência. O homem vive lutando para querer o lugar de Deus no controle de sua vida. O homem deseja ter o controle em suas mãos. Então, a maneira que nós lidamos com planos, sonhos e desejos mostra exatamente isso. Mas uma coisa interessante é que ele vai dizer: então, quando nós não somos humildes no nosso planejamento, de considerar que o conhecimento do amanhã é de Deus, que a providência para o amanhã vem de Deus, e que o querer determinante é de Deus e não nosso, ele diz: então a humildade é reconhecer isso, é reconhecer que o conhecimento é de Deus, que os recursos vêm de Deus e que a vontade prevalecente é a de Deus. Isso é humildade. Arrogância é achar que eu tenho um conhecimento suficiente para dizer que o amanhã será como eu quero,
eu tenho os recursos suficientes para dizer que vai acontecer como eu quero, e minha vontade, como o mundo ensina, como hoje aí a novela A Força do Querer mostra exatamente isso, que a força humana, o querer, a predisposição do coração humano, a vontade de superação, o desejo, a força de querer as coisas é mais importante, tem poder determinante, e não tem. Mas isso que é arrogância. Então Tiago diz, ele vai concluir então dizendo exatamente isso. Quando você é arrogante, achando que o conhecimento que você tem é suficiente para dar alguma assertiva sobre o amanhã, que seus recursos são determinantes, que sua vontade é determinante, isso é arrogância. Então ele diz, agora entretanto vós já quitais as vossas arrogantes pretensões, vocês falam de maneira arrogante e soberba. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Aquele que sabe que deve ser humilde na sua maneira de pensar e executar os seus planos, e não é. Aquele que deve pensar, falar e agir, levando em consideração o conhecimento de Deus e não o seu, levando em consideração as circunstâncias de Deus e não a providência de Deus e não as suas circunstâncias, o querer de Deus e não o seu, é pecado. Uma coisa interessante é que talvez não pequemos como Tiago descreve este pecado de arrogância nos crentes da dispersão. Talvez nós não falemos de maneira soberba, eu vou fazer isso ou aquilo outro. Talvez até usemos como algumas pessoas a expressão, se Deus quiser. Como nós vivemos uma sociedade relativamente religiosa, o Brasil, pela sua colonização dos portugueses e pela influência católica romana, nós temos dentro da cultura brasileira muita religiosidade e muitas vezes o nome de Deus usado de uma maneira supersticiosa e idólatra, arrogante e totalmente errada. As pessoas usam expressões religiosas que muitas vezes acreditam que estão expressando o verdadeiro conhecimento bíblico, a verdadeira religiosidade, como a expressão graças a Deus ou se Deus quiser. Eu lembro de uma senhora falando sobre isso, aí ela falava alguma coisa em relação ao seu plano, aí alguém disse assim, mas se Deus quiser, ela disse, se Deus quiser e Ele há de querer. Talvez a gente não diga isso é muito comum no meio católico romano, se Deus quiser Ele há de querer, ou seja, a ideia de que se Deus tem que querer do jeito que eu quero que Ele queira. Ou seja, se Deus quiser e Ele tem que querer o que eu estou querendo. Ai dele, se ele não tem outra opção. Se Deus quiser e Ele tem que querer isso. Talvez a gente não fale isso, mas haja dessa maneira. Não quando nós estamos planejando, mas quando os nossos planos se frustram. Talvez a nossa arrogância não se mostre nos planos, não se mostre como Tiago via naqueles crentes, ainda como planejamento, mas nossa arrogância se mostra muitas vezes como nós lidamos com as nossas frustrações. Quando nós ficamos tristes quando Deus não realiza nossos sonhos, como nós ficamos decepcionados quando aquilo que a gente tanto sonhava não vem, aquilo que a gente tanto pede em oração não chega, aquilo que a gente planejou para a nossa vida não saiu como a gente queria, e muitas vezes a gente vive uma vida de frustração, de murmuração, de questionamento com Deus, por que as coisas não saíram do jeito que a gente queria que saísse, por que a minha vida não é como eu sonhei, por que a minha vida não é como eu desejei para mim. Muitas vezes a nossa arrogância se manifesta pós-realização dos planos, ou pós-frustração dos planos. Muitas vezes a nossa arrogância se dá no questionamento e na não aceitação da vontade de Deus, de frustrar nossos planos, de não dar como a gente queria, de não permitir que a gente chegue aonde a gente quer que chegue, aonde queria que chegasse. Então é fácil a gente cair neste pecado de arrogância no que diz respeito aos nossos planos, quando a gente está para planejar e quando a gente está a executar, e quando não sai como a gente deseja. É importante nós entendermos que a humildade é exatamente o contrário. Ser humilde é aceitar a vontade de Deus, ainda que ela contrarie, muitas vezes contraria a nós. Por isso que Jesus Cristo disse, aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração. O que é que Jesus está ensinando com isso? Ele está mostrando que a semelhança de um animal domesticado, Jesus Cristo aceitou. Por isso que ele fala isso quando ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então a ideia é de que o humilde é aquele animal selvagem que foi domesticado a entender que o que prevalece é a vontade de Deus. Então ele aceita a carga que Deus coloca sobre os seus ombros, de aceitar a sua vontade. Animal domesticado é aquele que aceita a carga. Animal bruto é aquele que não aceita, que fica pinotando, que fica dando coice. Murmurar é exatamente dar coice, é dizer para Deus que eu não aceito que Deus faça da minha vida como Ele faz, que eu não aceito que Deus conduza a minha vida da maneira que Ele conduz, que eu não aceito a minha vida ser do jeito que está. A humildade é exatamente o contrário, é eu planejar, pedir, mas ao ver que o que eu planejei pedir não é como Deus queria, ser grato e aceitar humildemente a sua vontade. Portanto, meus irmãos, que Deus nos faça humildes em Cristo, que aceitou a carga de ser o sacrifício em nosso lugar, e disse que muitas vezes a nossa cruz tomada após Ele era aceitar um sofrimento em nome de Cristo, uma dificuldade em nome de Cristo, uma frustração em nome de Cristo, um insucesso humano em nome de Cristo. Que nós sejamos forjados neste caráter humilde de Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que Ele perdoe a nossa arrogância e soberba, não só quando estamos planejando, mas depois que as coisas não saem como a gente quer. Que Deus nos abençoe e nos dê graça em Cristo Jesus. Amém.